Já demos aqui a nossa opinião, já expressamos a nossa preocupação com a operação de ontem da Polícia Federal e com tudo que gira em torno dessa operação, desde o início do inquérito. Agora, não dá para a gente não abordar aqui as repercussões, né? E aquilo que a gente teve que ouvir depois dessa ação da PF. Era a Sarah Winter dizendo que ia, como é que é? Descobrir quem é a empregada do Alexandre de Moraes. O que é isso? Uma ameaça de envenenar a comida do ministro? O Olavo de Carvalho dizendo que tem nas mãos as Forças Armadas, Abraham Weintraub fazendo comparações completamente absurdas com o nazismo e o papel de protagonista do filho do presidente, deputado Eduardo Bolsonaro, né, Andresa? Bom dia pra você. Bom dia nada. Bem-vindo de volta, Andresa. Bom dia para quem está chegando agora. Eu acho, Megali, que a gente, para tratar disso, precisa estabelecer alguns fundamentos, né? Precisa falar de conceito. No final das contas, mais do que nunca, os meios importam. Eu sempre falo isso. Os meios importam, os meios importam, os meios importam. É uma obsessão que eu tenho. Não se combate, por exemplo, uma organização criminosa, uma suposta organização criminosa, porque é isso que esse inquérito investiga, com arbitrariedade. É preciso, para chegar na reação na ponta do Eduardo Bolsonaro, é preciso voltar à origem do inquérito, sim, de novo, mais uma vez. É um inquérito instaurado de ofício por Dias Toffoli, presidente do tribunal, para defender a honra dos ministros do Supremo, para proteger os ministros do Supremo. Alguém dirá, mas ele pode instaurar um inquérito de ofício. Nós já ouvimos muito isso. Cita-se o famosíssimo regimento interno do Supremo Tribunal Federal, o artigo 43. Vamos lê-lo. Ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito. Quer dizer, então, que na interpretação de Dias Toffoli, ele virou sede do Supremo Tribunal Federal? Alexandre de Moraes é sede do Supremo Tribunal Federal? Gilmar Mendes é dependência do Supremo Tribunal Federal? É isso, Dias Toffoli? O Supremo sou eu? Muito cuidado com o alargamento dessas interpretações para avançar no inquérito em causa própria. Porque esse inquérito, aberto de ofício, dessa maneira excêntrica, no final das contas, serviu para que, repito e vou repetir sempre, não nos esqueçamos disso, para que a revista Cruzoé, que não é terça livre, para que a revista Cruzoé fosse censurada, em função de uma reportagem de que Dias Toffoli não gostou. Vejam o ambiente em que a coisa está colocada, como o inquérito é muito amplo, como não tem um objeto investigado definido, cabe tudo ali, cabe tudo. Muito cuidado com esses movimentos autoritários. Eu vou repetir, os meios importam, os meios importam, os meios importam. Muitos entre os que foram alvos dessa operação de ontem, não têm qualquer compromisso com a democracia e não estão nem aí para a liberdade de expressão, que tirariam dos seus adversários se tivessem poder. Quero deixar isso bastante claro. Muitos entre os que foram alvos da operação de ontem valem coisa nenhuma e usariam todos os meios, se os tiverem, para tirar a liberdade dos seus adversários, daqueles que tratam como inimigos. E estão instrumentalizando os princípios da democracia, os valores republicanos, sim, para agora, diante do inquérito, diante da operação de ontem, porque é arbitrária, sim, para posarem de vítimas de perseguição política. Mas a minha posição não tem nada a ver com essa gente. Eu não defendo fulano ou cicrano, não tenho aqui uma opinião de ocasião. A minha opinião é a mesma desde sempre e foi a mesma no dia 19 de março de 2019, em que esse inquérito foi instaurado. Arbitrário, obscuro. Meu compromisso é com a liberdade de expressão, para que eu possa falar o que quiser e fazer críticas duras, como eu faço aos ministros do Supremo, porque criticar ministro do Supremo não significa atacar a instituição. Nós defendemos as instituições. E aí a gente chega na fala do Eduardo Bolsonaro, na fala de ontem, numa live. Abro aspas para ele. Quando chegar ao ponto em que o presidente não tiver mais saída e for necessária uma medida enérgica, ele é que será taxado como ditador. Quando a gente estabelece como chão
Atenção Dias Toffoli, atenção Alexandre de Moraes. Quando a gente estabelece como chão para combater o que nos parece autoritarismo, quando a gente estabelece um chão de excentricidade, um chão de exceção, quando a gente age de maneira arbitrária, a gente atrai esse tipo de manifestação. A gente leva para o jogo, a disputa, o ambiente institucional para um chão autoritário. Um chão em que, por exemplo, Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro se sentem à vontade. Não queiram abrir o baile nesses termos. É perigoso o que está acontecendo. Então, quando a gente escuta Eduardo Bolsonaro falando coisas assim, é preciso perguntar para ele. Só que ele não dá entrevista para jornalista, né? Ele não dá entrevista para jornalista. Deveria perguntar para ele, e aí eu quero ver a reação. Eduardo Bolsonaro, o que é medida enérgica? Explica para a gente. Ninguém pergunta o que é medida enérgica na sua avaliação que o seu pai, presidente da República, poderia tomar. Quando você fala em ruptura, que a ruptura está acontecendo, que a ruptura já está dada, não é mais questão de si, mas de quando, o que significa ruptura? O que é ruptura para Eduardo Bolsonaro? São questões importantes que precisam ser colocadas. A gente precisa botar a bola no chão. E o Supremo Tribunal Federal, de sua parte, deveria contribuir com um ambiente de paz, de sanidade institucional, parando com essa febre de ativismo judicial que é encarnado, por exemplo, nas decisões monocráticas. É uma doença de decisão monocrática. Se se está dizendo que, em função dos ataques ao Supremo Tribunal Federal, os ministros do Supremo se uniram, mesmo os divergentes, por exemplo, Gilmar Mendes e Roberto Barroso, por que o Supremo não começa a reagir no plenário? Por que não dá voz ao seu colegiado? Por que não estabelece que as decisões graves como essas sejam tomadas pelo colegiado, pelo plenário, pelo Supremo como corpo? Por que não diminuir essa vazão de decisões monocráticas que legitimam o que eu falei lá na frente? Supremo sou eu, Supremo sou eu, o Supremo sou eu. Está na hora do Supremo Tribunal Federal, das instituições republicanas, olharem para a mentalidade autoritária que paira sobre nós, para o espírito do tempo lavajatista, para esse jacobinismo, botarem a bola no chão e começarem a respeitar a Constituição. Ô Andreasa, você fez a pergunta retórica aí sobre o que seria uma ruptura para Eduardo Bolsonaro. Não custa lembrar da frase famosa do cabo e do soldado. E aí eu pesco também a frase de Olavo de Carvalho. Ok, é um bufão cheio de bravatas, mas foi lá e disse ontem que enquanto eles têm o blefe, se referindo a nós da imprensa, nós temos o povo e as Forças Armadas. Como é que você está vendo o papel das Forças Armadas, do Exército Brasileiro, nesse momento tão delicado, Andreasa? Megali, segundo as informações que eu tenho, as Forças Armadas, as armas, o alto comando militar, não quer se meter nesse troço. E não tem interesse nem vocação, porque tem experiência de haver se metido no passado, confundindo o seu papel durante o período da ditadura militar. As Forças Armadas não dão suporte a esse tipo de arrobo autoritário. Agora, tem aqueles generais de pijama, tem os clubes militares, tem os generais que estão dentro do governo, tem o general Heleno, cria do Silvio Frota, soltando nota golpista, reagindo a fatos inexistentes. Tem o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, que é o responsável, né, o chefe, abaixo do presidente da República, obviamente, mas que responde pelas Forças Armadas, endossando esse tipo de coisa. Então, os sinais dos militares dentro do governo são sinais muito ruins, que talvez deem a impressão para o bolsonarismo de que eles representam a voz das Forças Armadas. Não representam. Andreasa, posso abusar do horário de você? Eu queria entrar em outro tema aqui. Eu já falei que eu lamento muito que no momento como esse a gente esteja falando aqui de politização, de utilização de determinados assuntos para fugir do foco, para que a gente gaste menos tempo e energia, e é o que alguns governos têm feito com o fundamental, que é preservar a vida, preservar a nossa economia. Não estou diminuindo as questões e os outros escândalos todos que precisam ser denunciados, falados, comentados e tal. E um deles tem a ver com a corrupção no Rio de Janeiro. Mas eu fiquei escandalizada com um negócio. 5 deputados que foram presos na Operação Furna da Onça, acusados de corrupção no desdobramento da Lava Jato, estão liberados para assumir seus postos de trabalho, seus mandatos, melhor assim, na Assembleia Legislativa aí do Rio de Janeiro. Vão assumir, Andreasa?
Essa foi uma prerrogativa dada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, né, quando determinou que parlamentares, no caso, parlamentares do Congresso Nacional, só poderiam ser presos e mesmo sofrerem medidas cautelares com o aval das respectivas casas legislativas. As casas legislativas, no caso a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, portanto, decidiu pela liberdade desses parlamentares, né? Porque eles eram parlamentares quando isso aconteceu, e aí houve a eleição, eles foram reeleitos. Uma vez que eles foram postos em liberdade e eles têm os mandatos, me parece logicamente, absurda, mas logicamente, que a retomada, eu falei sobre isso na época, a retomada do mandato era questão de tempo, é o absurdo dos nossos tempos, mas as jurisprudências estão aí para legitimar esse tipo de absurdo, Sheila Magalhães. Caramba, hein? Eu juro, eu fiquei escandalizada. Você ficou de cara. Falar o quê, assim? né? Os caras vão assumir mandato depois de... Os caras foram presos. Não, mas os caras não tomaram posse jurando sobre a Constituição dentro da cadeia? Teve cerimônia de posse. Eles foram presos, postos em liberdade. Os seus mandatos não foram cassados. Se as respectivas casas parlamentares não caçam os mandatos, o sujeito tem um mandato, ele está em liberdade, ele volta a exercer o mandato. O problema é da Casa Parlamentar. A Casa Parlamentar não trabalha, com raras exceções, não trabalha para punir os seus. Então, se você não caça o mandato, o sujeito foi eleito, ele tem o direito de assumir o mandato. É isso. Andreasa, um beijo para você, até amanhã. Beijo. Beijo, tchau.